E aí, tudo bom? Vamos seguir com o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é quinta-feira, 16 de outubro, e o título aqui do nosso dia é Além do Jordão. A lição de hoje ela vem trazendo algumas, não vou dizer explicações, mas algumas características de dois salmos, do que dois salmos falam a respeito da travessia do Mar Vermelho e também da travessia do Rio Jordão, e falando a respeito desses dois eventos e algumas diferenças entre eles, né? Principalmente diferenças espirituais, né, no simbolismo ali. Bom, aqui na lição, vem falando a respeito, os dois salmos que falam aí são o Salmo 66 e o Salmo 114, né, que falam a respeito desses dois eventos. Aqui, no comentário da lição, diz assim: ambos os eventos contribuíram para uma mudança na condição de Israel. O primeiro, da escravidão para a liberdade, e o segundo, da ausência de uma terra fixa para a formação de uma nação estabelecida. Nesses salmos, os exemplos das duas travessias ilustram que o autor estava saindo de um estado de opressão, pobreza, desamparo e humilhação e recebendo segurança, bem-estar, salvação e dignidade. Bom, Além do Jordão é o título da lição de hoje, e nós precisamos também entender no contexto da lição da semana, que tem como título Memórias da Graça, certo? Na pergunta que tem para o nosso estudo de hoje, eles também nos dão dois textos. O primeiro, aqui em Marcos, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Olha que interessante. Então, Jesus foi batizado ali no Rio Jordão. E em Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17, ainda se referindo a esse evento, diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E a lição vem trazendo um paralelo aqui muito interessante a respeito do evento de Jesus Cristo, saindo após o batismo ali, né, do rio. Vem falando que Jesus estava ali vindo do deserto, porque no decreto de morte Jesus precisou, José, Maria e Jesus fugiram para o deserto. Então Jesus veio do deserto. A lição tentou até dar uma, para ficar mais bonito o paralelo, né? Fez até uma mudança aqui na ordem das coisas, mas eu vou aceitar como bem interessante, né? Porque quando Jesus vai para o Egito, vai para o deserto para ser tentado por 40 dias, representando os 40 anos que o povo de Israel ficou peregrino ali, ele fez isso após sair do Jordão, né? Ele foi batizado e após o batismo ele foi para ser tentado, né? Então aqui Jesus Cristo, o povo de Israel foi peregrino por 40 anos e depois passou pelo Jordão. Mas a lição vem trazendo aqui: o ministério terrestre de Jesus, como representante de Israel, segue o padrão da história do antigo Israel. Jesus passou pelas experiências do Mar Vermelho e do Jordão, simbolizando aqui a salvação, simbolizando que Jesus passou pelo rio, né? E do rio veio a libertação, né? Como eu mencionei aqui na leitura da lição anteriormente, a respeito de ambos os eventos, né? O primeiro evento passando pelo Mar Vermelho, simbolizando a libertação do povo, saindo do Egito ali, e depois na travessia do Mar Vermelho, mostrando que o povo não tinha um local fixo, não tinha um local, eles eram peregrinos, e agora eles chegariam na terra da promessa.
Então a passagem de Jesus Cristo também pelo Jordão nos mostra isso também, a libertação do povo, de todos que creem nele, a libertação do pecado e também a promessa de uma nova terra para aqueles que creem em Jesus Cristo. Tem esse paralelo aí, né? Então assim, o ministério terrestre de Jesus como representante de Israel segue o padrão da história do antigo Israel. Jesus passou pelas experiências do Mar Vermelho e do Jordão. Ele foi chamado para fora do Egito após um decreto de morte, está lá em Mateus capítulo 2. Passou 40 dias no deserto, semelhantes aos 40 anos do antigo Israel, e como uma transição de sua vida privada para o seu ministério público, ele foi batizado no Jordão, né? Então, esse paralelo dos eventos que aconteceram com Jesus ali no Rio Jordão, né? Estão assim em paralelo com as histórias do Mar Vermelho e também da travessia do Rio Jordão ali pelo povo de Israel, fazendo apenas uma ressalva nessa ordem que eu disse aí do batismo de Jesus, representando a travessia do mar, com os 40 dias que ele ficou sendo tentado, certo? Bom, nesse contexto, Memórias da Graça, que é o título da lição da semana, nós entendemos também que ali no Rio Jordão, Jesus Cristo sai dali para nos dar a salvação e também a promessa da nova terra, que foi o que aconteceu com o povo de Israel ali. Salvos ao atravessarem o Mar Vermelho e recebendo a terra da promessa ao atravessar o Rio Jordão. Então, nesse contexto, essa memória da graça deve também ficar sempre firme em nossas mentes, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude a cada dia, por meio do Teu Santo Espírito, a entender, a focalizar, a mentalizar tudo que o Senhor já fez por nós, sobretudo da sua vida, da sua morte, da graça do Senhor que o Senhor nos oferece e das promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Também te peço neste momento que o Senhor permaneça com os meus pais, com minha irmã, minhas irmãs também, os meus irmãos, mas em especial com os meus pais que estão em Teoflotone, fazendo ali exames, tratamentos, para que eles possam voltar para casa o quanto antes e com a saúde restabelecida e que o Senhor esteja à frente de todas as coisas. E que nós possamos também aceitar todos os propósitos do Senhor para nós e que o Senhor nos ajude a vencermos nós mesmos, as nossas batalhas diárias, os nossos defeitos, os nossos pecados, mas que o poder do Espírito Santo venha e nos dê alegria na presença do Senhor, sabedoria e, acima de tudo, amor uns pelos outros. Esteja conosco, nós te pedimos e desde já agradecemos porque oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então é isso. Esse violeiro aqui é o meu pai que está fazendo os exames ali em Teoflotone. Então, se você puder também, ore por ele aí. Ele veio de um tratamento bem complexo aí há 3 anos mais ou menos, daquela doença bem chata. Graças a Deus ele está bem hoje, mas precisou fazer uns exames porque o sódio estava um pouco baixo e está lá repondo. E para a honra e glória do Senhor, ele vai voltar para casa muito em breve, tá bom? Então ore por ele também, ore por mim, vamos orando uns pelos outros. Fiquem todos com Deus.